Bolsonarismo é a nomenclatura que batiza a extrema-direita brasileira, adotada pela elite do país, remanescentes dos escravocratas, dos grandes coronéis e da migração branca realizada no Brasil pós-escravidão. Endinheirados sempre pautaram o país, principalmente na política, sempre servindo aos seus interesses. Quando o país deu politicamente uma guinada para a esquerda, resultado de certa consciência e principalmente do cansaço da população mais pobre, que é a maioria, com o sistema imposto pelos ricos brasileiros, certa parte dessa elite, mesmo com a esquerda no poder, preferiu aliar ao novo comando para continuar a manter seus privilégios. Por sua vez, visando governabilidade, o governo recém-impossado permitiu a aproximação dos representantes dessa elite. Sedentos de poder e dinheiro, os mesmos representantes dessa elite, corruptos e corruptores, como condição, vendiam apoio ao governo, mesmo em pautas que fossem benéficas à população. Com seus interesses mantidos na primeira oportunidade, a elite brasileira se esquivou. Com seus representantes jurídicos e políticos, arquitetou um golpe, banindo a esquerda do poder. Eis que surge então um juiz parcial, com uma equipe sedenta de poder, forjou esquemas, aliciou acusados e testemunhas. Parte do golpe contra o povo estava sacramentada. No entanto, um dos resultados dessa pantomima mal encenada foi a imobilização das maiores empresas de construção civil do país, contribuindo assim para afundar o Brasil no desemprego. Essa elite, que fervilha nas veias o sangue dos antigos donos de escravos e do patriarcado, com seu discurso moldado no falso moralismo, aliou-se aos lunáticos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, nazifascistas, emergidos das sombras, acompanhando uma tendência mundial. O discurso humanista, o politicamente correto, era preciso ser combatido. Teorias conspiratórias permeiam o discurso da anticiência, da supremacia branca no Brasil, liderados na rede pelo auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho. Então, era preciso encontrar, dentro da esfera do poder público, alguém que ilustrava esse discurso. Daí que surge o capitão Jair Messias Bolsonaro, que ganhou destaque maior na votação do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, fazendo homenagem ao general Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE, acusado dos crimes mais bárbaros na época da ditadura. O então deputado Jair Messias Bolsonaro também emerge da escuridão do Congresso, onde hibernou às expensas do dinheiro público por 27 anos. Surge então o mito. Na era da grande rede, algoritmos abrem os caminhos para a consolidação de um herói inglório, forjado na necessidade de um deus, enfim, o bezerro de ouro, naturalizando a barbárie, a degradação humana, a ridicularização de tudo aquilo que não faz parte do comportamento de um líder. 2018, o Brasil marcado pela ascensão do extremismo ao poder, e começa assim as medidas de arrouxo à população pobre. Fim das políticas de valorização real do salário, extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, privatização de empresas públicas com esquemas que beneficiam amigos empresários, mudanças na Previdência, suspensão da reforma agrária por tempo indeterminado, reajuste do salário mínimo abaixo da inflação, contribuindo com o grave aumento da insegurança alimentar. Com um comportamento bizarro, Bolsonaro conduz a pandemia do coronavírus, incentiva a não vacinação da população, ridicularizou o sofrimento de vítimas e contribuiu com a morte de mais de 700 mil brasileiros. Tudo isso endossado e aplaudido por seus correligionários e seguidores. A má gestão pública, somada à crise mundial causada pela pandemia, fez com que o Brasil chegasse a mais de 30 milhões de pessoas acometidas pela fome. Dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, a rede Pensan
mostram que só 4 entre 10 famílias conseguem no Brasil acesso pleno à alimentação. O país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990. O governo atribui a crise à pandemia, mas implantou um desmonte das políticas públicas que contribuíam para melhor condições de vida dos mais pobres. O agronegócio, principal aliado do governo Bolsonaro, foi um dos únicos setores da economia a não sofrer com a crise. No entanto, Bolsonaro concedeu desconto de 95% na dívida dos donos do agronegócio. A maior parte do crédito agrícola do Banco do Brasil é direcionada aos grandes produtores. Para a safra 2021-2022, o banco anunciou 135 bilhões de reais em créditos. Desse montante, 87 bilhões para o agronegócio. A agricultura familiar é o segmento responsável por 75% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mas para esse setor, o Banco do Brasil concedeu apenas 34 milhões, ou seja, menos da metade do valor disponibilizado ao agronegócio. Prioriza a produção das chamadas commodities. Produtos como soja e milho são destinados à exportação. A sua maior parte vira ração para animais. Um acordo entre o governo e os produtores do agronegócio poderia assegurar menor inflação dos alimentos, amenizando as situações de fome no país. Mas nem Bolsonaro, nem os patriotas do agronegócio se importaram com isso. Afinal, vender para fora tem mais rentabilidade do que alimentar o povo do seu país. Mas a pátria desses patriotas do agro não é composta de qualquer brasileiro. É um grupo seleto que acredita ser dono do Brasil. Com um exército de defensores nas redes de internet, o mito da extrema-direita teve relativizado todo tipo de negligência e ingerência no governo. Manipularam, doutrinaram, incitaram a propagação de todo tipo de mentira. Encheram uma rede de ódio e preconceito. Muitas pessoas, já propícias a esse tipo de comportamento, em contato com o submundo bolsonarista, abandonaram a sensatez, a sensibilidade, o bom senso, o respeito pelos diferentes e por quem pensa diferente. Outros foram enganados por tantas notícias falsas, pelo terror implantado por líderes gananciosos e inescrupulosos. Isso fez com que o sistema raivoso e implacável do horror e da mentira, somado ao escancarado uso da máquina pública para fins eleitoreiros, arrebatasse mais de 58 milhões de eleitores. Mesmo derrotado nas urnas, é importante destacar que a diferença do candidato vencedor foi a menor já registrada nas eleições presidenciais no Brasil. Isso nos remete a um cenário dividido e assombroso, porque mesmo em um país com maioria que se declara parda e negra, onde 51% são mulheres, grande parte dessa população não só votou, mas também endossou o discurso desses extremistas. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. A frase de Simone de Beauvoir sintetiza exatamente o que reflete neste momento da nossa política, da nossa sociedade brasileira. É quando, mesmo sofrendo ou vendo o seu próximo sofrer, as pessoas preferem apoiar, às vezes cegamente, aqueles responsáveis por suas mazelas.